rotina incomum de tirar o sono de uma ave da Antártica. O pinguim de barbicha, encontrado na ilha King George, no continente gelado, foi tema de estudo feito pelo Centro de Pesquisas de Lyon, na França. Os cientistas monitoraram o comportamento dos pinguins de uma colônia. Descobriram que eles usam uma estratégia diferente para descansar e ficar de olho nos predadores. Tiram mini cochilos de 4 segundos de duração, cerca de 10.000 vezes por dia. No total, chegam a dormir 11 horas, mas sem entrar em sono profundo. Com isso, o pinguim de barbicha consegue manter a atenção constante nos ninhos para proteger os ovos e filhotes de ataques de aves como a escua ou ave rapineira. Um sono fragmentado raro e curioso de uma das 18 espécies de pinguins da Antártica. Está no ar o Repórter Eco, com os assuntos principais na COP28, a Conferência do Clima da ONU. Tem também o falso plástico biodegradável e o curta-metragem dirigido por indígena que é candidato ao Oscar 2024. Veja os destaques do programa de hoje. Especialistas analisam as expectativas do encontro mundial que debate a crise climática. Pesquisa revela que produtos de 40 supermercados do Brasil, vendidos como ecológicos, vão demorar séculos para dissolver na natureza. E conheça o documentário que fala sobre a importância dos sonhos para o povo Yanomami. Vamos saber quais são as medidas que estão em negociação na COP28, a Conferência do Clima da ONU, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O futuro da vida na Terra está em debate. Uma das grandes questões dessa COP, que já vem de outras, é quem vai financiar a transição energética no mundo. Os países desenvolvidos finalmente liberaram o dinheiro? O dinheiro ainda não apareceu. Então, nós precisamos que os países realmente cumpram suas promessas e se mobilizem, mas até agora nós não temos esses 100 bilhões de dólares por ano que foram prometidos e que nós já temos, na verdade, 3 anos de atraso. Esse dinheiro não vai fazer a transição que o mundo precisa. A transição vai ser feita com trilhões. E esse compromisso que foi acertado lá atrás, ele é muito mais no sentido de fazer com que países que emitiram mais paguem a conta, principalmente para os países mais pobres. Então, tem 2 coisas em jogo aqui. Um é o financiamento para essas nações conseguirem sobreviver nesse mundo mais quente, mas ele precisa vir todo ano, senão esse pessoal não vai conseguir, né, se organizar. A outra coisa são os grandes emissores, eles dependem de muito mais dinheiro, inclusive capital privado. O Fundo de Perdas e Danos é uma promessa, ele quer exatamente um fundo para prestar resposta urgente àqueles países que já sofrem prejuízos imensos com as mudanças climáticas, e agora a gente deu mais um passo à frente, já com doações e já arquitetando aí um regime de como vai funcionar, quem que vai administrar esses valores, quem tem acesso, né, e as regras um pouco de funcionamento desse fundo. É pouco dinheiro ainda, mas vamos precisar, infelizmente, de muito mais. Os prejuízos eles estão se avolumando a cada ano. As ONGs deram um prêmio nada honroso para o Brasil, o Fóssil do Dia, por causa do anúncio da entrada na OPEP+, Organização Produtora de Petróleo. Como é que está a posição do nosso país na conferência? Nas salas de negociação, o Brasil está defendendo, né, os cenários mais ambiciosos aí de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, isso é muito positivo. Ajuda, né, a construir um ambiente aqui de confiança, de parceria com os outros países. O presidente Lula brilhou nos primeiros dias
mas depois começou a trazer sinais muito contraditórios. Então, a comunidade internacional e a comunidade brasileira presente também começaram a questionar bastante o presidente, e eu creio que ele saiu daqui, né, com várias questões a resolver, com muitas lições, aí, tarefas de casa. O Brasil veio para essa conferência para brilhar, com números muito bons, redução de desmatamento, lançou aqui uma série de ideias, um fundo mundial para arrecadar dinheiro para a preservação de florestas e uma série de outras iniciativas, até que o ministro de Minas e Energia resolve anunciar que o Brasil pretende fazer parte do clube do petróleo. Não dá para ser líder na agenda climática e, ao mesmo tempo, querer incentivar o uso de petróleo. Mais de 200 cientistas lançaram um relatório na conferência alertando que os desastres ambientais devem se alastrar pelo mundo e que a gente deveria tentar manter o aquecimento médio do planeta no máximo em 1,5 graus. Como é que isso repercutiu? Literalmente, assim, muito pesado, né? Fala dos chamados aí pontos de não retorno, inclusive para a gente no Brasil tem a questão da Amazônia. Então, eu acho que todos aqui têm muita consciência de que a gente está negociando algo que toda a humanidade, né, tem interesse, e só acho que reforçou esse sentimento realmente de que a gente está vivendo uma emergência climática, e por isso esse acordo tem que ser altamente ambicioso. A gente não consegue nem ao certo descrever o tamanho do problema, efeitos cascatas, enchentes muito mais extremas, secas que vão tirar a capacidade de produção de alimentos. Num cenário desse, nós estamos falando de extinção em massa de espécies no planeta. Então, a gente já está sentindo o início e nós precisamos mudar o rumo. É exatamente isso que os cientistas estão dizendo. A única coisa que não está avançando a contento e que é muito preocupante nessa conferência é a chamada adaptação. Os países não estão conseguindo conversar, enfim, chegar em acordos. E ela é muito importante porque, literalmente, é sobre como é que a gente vive nesse mundo mais quente, mais instável. O que esperar dessa conferência? Há chances da gente sair dela com decisões relevantes para tentar conter o aquecimento global? Nós precisamos de um acordo aqui em Dubai que diga para os países exatamente o que eles têm que fazer a partir de agora, né, quando eles forem formular suas novas metas, que têm que ser apresentadas antes da COP30 no Brasil, tá? E que eles têm que lidar com um pacote de energia nessas novas promessas, tá? Se isso não for feito aqui, aí a gente está em maus lençóis, porque não vai dar para resolver depois. A gente tem uma janela de oportunidade. Enquanto essa janela estiver aberta, é possível a gente se defender de um clima mais extremo no planeta, fazer medidas de adaptação para proteger principalmente as populações mais pobres. Agora, a cada dia que passa é um dia menos que a gente tem para implementar as medidas necessárias. Nós estamos caminhando perigosamente para um abismo, um futuro incerto. É melhor a gente prevenir agora do que apostar num milagre no futuro. Lembrando que o que sai dessa conferência e também a conferência do ano que vem pavimenta o caminho para a COP30 que vai acontecer no Brasil em 2025. Quanto mais a gente avança nessas duas conferências, maior é a possibilidade da gente chegar na COP do Brasil com uma agenda limpa, onde a gente vai discutir o que é o importante, que é o fim do uso dos combustíveis fósseis e o aumento de ambição dos países. Mais importante do que a promessa, realmente realiza. Agora, as principais notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. Em meio às negociações da COP28, a Conferência do Clima da ONU em Dubai, relatório científico faz um alerta. A humanidade enfrenta riscos sem precedentes de atingir 26 pontos de não retorno por causa da crise climática. O planeta está 1,2 graus Celsius mais quente em relação à era industrial. E, de acordo com o documento, mesmo que a temperatura global pare de subir agora, alguns sistemas entrarão em colapso, como os recifes de corais e as calotas de gelo da Groenlândia e Antártica. Estudo publicado na revista científica Nature revela que os oceanos absorvem 20% mais carbono do que o estimado até agora. A absorção ocorre graças ao fitoplâncton, que transforma o CO2
e material orgânico por fotossíntese. Uma parceria entre Brasil e Alemanha pretende monitorar a emissão de gases do efeito estufa por meio de satélite. O documento foi assinado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pelo Centro Aeroespacial Alemão. Novos dados da Rede MAP Biomas mostram que a pecuária é a responsável principal pelo desmatamento da Amazônia em metade da América do Sul. Segundo o mapeamento inédito sobre a cobertura e uso da terra, 3 em cada 4 hectares desmatados foram ocupados por pastos. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. Pesquisa feita em supermercados do Brasil mostra que 90% dos produtos analisados e vendidos como ecológicos não são biodegradáveis. Um estudo revela um dado assustador. Cerca de 90% dos produtos analisados e vendidos como plásticos biodegradáveis em alguns supermercados de 4 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, na verdade são feitos de material convencional. Vão demorar séculos para se decompor na natureza. Leve, prático, duradouro. As características que fazem do plástico um material que facilitou o dia a dia das pessoas são as mesmas que causam um dos maiores problemas ambientais enfrentados hoje pela humanidade: a poluição plástica. Feito a partir do petróleo, o plástico leva mais de 400 anos para desaparecer na natureza. O resultado é que o material está presente em tudo: na comida, na água que bebemos, no ar que respiramos, nos pontos mais profundos dos oceanos e até mesmo nas nuvens. Diante do tamanho do desafio, são muitas as promessas de alternativas sustentáveis. O plástico biodegradável é uma delas, material que se degrada completamente após o descarte em condições naturais, se transformando em dióxido de carbono, água e biomassa em até 1 ano. Outra opção criada pela indústria é o bioplástico. Embora sejam produzidos em cadeias menos poluentes, não devem ser confundidos com os biodegradáveis. Os nossos sistemas tecnológicos permitiram produzir o mesmo material a partir, por exemplo, da cana-de-açúcar. Note que, embora a via de produção seja limpa, porque em tese teria uma pegada de carbono melhor, esses plásticos, chamados de bioplásticos, eles não são biodegradáveis. Eles têm uma composição química idêntica aos dos plásticos convencionais. Já os plásticos biodegradáveis são aqueles que vão se quebrar na sua estrutura molecular e, ao final do processo e em um curto intervalo de tempo, vão se transformar em CO2, água e biomassa. Alguns desafios dificultam a utilização dos biodegradáveis, como o alto custo e a estocagem por longos períodos de tempo, já que o produto se decompõe. Existem empresas brasileiras de grandíssimo porte, capazes de responder adequadamente a essas questões. Por outro lado, na minha percepção, falta talvez vontade política, política pública, incentivo e, óbvio, uma disponibilidade dos grandes conglomerados empresariais a minimizarem um pouco os seus lucros. Porque a verdade é que o plástico convencional, derivado do petróleo, ele é muito lucrativo, ele é muito barato. A participação de biodegradáveis no mercado e mesmo dos bioplásticos é ainda pequena. Uma das ações necessárias é a adoção de políticas públicas, a exemplo da Europa, onde as empresas foram obrigadas a substituir o plástico de uso único por materiais como papel e madeira. No Brasil, tramita no Senado um projeto de lei que prevê a transição da economia brasileira do plástico, que atualmente é linear, para circular,
que leva em conta a origem e destinação dos produtos. Entre os regramentos que estão previstos nesse projeto de lei, nós temos, por exemplo, o banimento ou a proibição de alguns tipos específicos de plásticos, como, por exemplo, os oxibiodegradáveis. Além disso, existem também questões de caráter tributário, reduzindo o ICMS de materiais alternativos e, eventualmente, talvez até aumentando o ICMS dos plásticos derivados do petróleo. Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto do Mar da Unifesp de Santos revelou que plásticos vendidos como biodegradáveis em 40 supermercados de grandes redes em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, na verdade não são. Foram avaliados 49 produtos descartáveis, incluindo sacolas, copos, pratos e talheres. Além de não obedecerem aos critérios da classificação, 90% dos produtos são compostos por material oxibiodegradável, já banido na União Europeia. Por dois motivos. Primeiro, não foi possível confirmar a sua real degradação mais rápida, como era prometido, e além do que, eles também parece que sofrem uma fragmentação mais rápida, produzindo de forma mais acelerada que o normal microplásticos. Duas coisas que nós não desejamos. A pesquisa mostrou ainda que esses itens eram 125% mais caros que os convencionais. Ou não tinha absolutamente nada de biodegradável, era um plástico comum com uma embalagem escrito que era, ou era esse óxido biodegradável. E nenhum dos dois eles realmente têm o efeito que eles estavam passando para os clientes. O que fica de alerta para mim é que a gente tem pouquíssimo controle sobre o que está chegando nas prateleiras do mercado. É preciso ficar atento. Com o gradual abandono dos combustíveis fósseis pelos países, em direção a uma transição energética para fontes mais limpas, necessário para combater a crise climática, a indústria de petróleo vê na produção de plástico um caminho para continuar lucrando. Interessa a lucratividade e a empregabilidade que ela gera, mas não interessa as condições desejáveis para um ambiente saudável. A seguir, aqui no Repórter Eco, Sonhar a Floresta. Conheça o curta-metragem dirigido por um cineasta indígena que poderá representar o Brasil no Oscar 2024. O curta-metragem Mari-Ri, a Árvore do Sonho, poderá representar o Brasil no Oscar 2024. O filme, que mostra a importância dos sonhos para o povo indígena Yanomami, vem conquistando prêmios. Em Mari-Ri, a Árvore do Sonho, as palavras do xamã Davi Yanomami trazem ensinamentos do povo que vive na floresta amazônica, na divisa com a Venezuela. Quando a árvore desabrocha, surgem os sonhos dos xamãs ou pajés. Para enxergá-la, eles inalam a iacoana, substância alucinógena de uso ritual extraída da casca de uma árvore. Nos sonhos, veem os espíritos da floresta, viajam para longe das aldeias, vislumbram o que acontece no planeta, como explica o diretor Morzaniel Iramari. Nós conversamos com ele no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Para nós, Yanomami, sonho é muito importante. A sonho a gente conhecemos a lugar diferente. Sonhamos espírito da onça, do céu, do rio, da lua. Essa árvore de sonho ele traz história. Ou ele traz também, na realidade, por Yanomami.
que como nós vivemos, a cultura, tradições. Por conta da linguagem, ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Gramado e de melhor fotografia. Ainda em 2023, levou o de melhor curta nacional no festival É Tudo Verdade. Morzaniel começou a carreira em 2009. Foi indicado pela Rutucara, Associação Yanomami, para as oficinas do projeto Vídeo nas Aldeias. No ano seguinte, dirigiu o curta Casa dos Espíritos e, em 2014, o longa-metragem Curadores da Terra Floresta. Davi estava lutando para a terra marcar território Yanomami. Aí, jornalista, o cinema, o câmera, que ele chegava na terra Yanomami para ele entrevistar, para fazer filmagem dele. Aí eu que comecei a olhar as câmeras. Aí eu que comecei a pensar para mim pegar a câmera. A grande inspiração para o curta-metragem Mariri, A Árvore do Sonho, está aqui, no livro A Queda do Céu. Ele foi escrito por Davi Copenaua, grande liderança Yanomami, xamã, aquele que faz a ligação entre o céu e a terra, que fala com os espíritos, e pelo antropólogo Bruce Albert, que por muitos anos acompanhou a vida nas aldeias. Este livro aqui permitiu que nós, não indígenas, aprendêssemos muito mais sobre a cultura Yanomami. É um alerta sobre a maneira como os não indígenas vivem e a destruição que está sendo promovida, né, ao redor do mundo. Mas é também um chamado, né, assim, para uma luta comum, para um trabalho comum, né, para uma aliança, para que a gente consiga reverter o curso da destruição, né, e poder manter a floresta viva. Rosiane e Ariana Yanomami, Edmar Tocorino e Aida Haricá são jovens comunicadores formados pela Associação Yanomami com apoio do Instituto Socioambiental. São deles os curtas Uma Mulher Pensando, que apresenta as observações de uma indígena que vê um xamã preparando iacoana, e A Pesca com Timbó, cipó usado para capturar peixes. Os 3 curtas, em exibição na Bienal de São Paulo, vão compor o longa A Queda do Céu, produzido pela Aruac Filmes e a Associação Rutucara, em parceria com a Gata Maior Filmes. A direção é da artista Gabriela Carneiro da Cunha e do cineasta Eric Rocha. Tem uma importância fundamental para os Yanomami, que é lidar com a transmissão dos conhecimentos entre os velhos e os jovens, né? Então, já desde os anos 90, com a grande invasão garimpeira, que muitos velhos morreram, né? Foi uma perda considerável que afetou essa transmissão. A crise humanitária na terra Yanomami se aprofundou com o avanço do garimpo ilegal durante o governo Bolsonaro. Associada à pandemia de Covid, resultou na morte de crianças, jovens e idosos por desnutrição e outras doenças que têm tratamento. Morzaniel, que é também tradutor e trabalhou no último censo como intérprete, circulando em várias aldeias, vê a situação com muita tristeza. Eu comecei a encontrar meu povo sofrendo com malária, outro tipo de doença, violência sexual, senicídio e bebida alcoólica, arma de fogo. Aí ele estava trocando a comida com cachaça. Depois que teve essa operação agora do governo, melhorou um pouco ou está muito ruim ainda? Melhorou. Quando Lula fez visita na terra Yanomami, ele criou ministros indígenas, aí ele começou a tirar o garimpo. Não tirou tudo, porque assim, era muito garimpo. A antropóloga Marília Senle reforça a importância do cinema Yanomami diante dessa realidade. As pessoas têm escutado falar dos Yanomami sempre sob o viés da tragédia, né? E conhecendo a imagem deles por esse viés, então acho que os filmes têm uma importância enorme, que é a grande preocupação do Davi Copenaua e
de todos os meus amigos Yanomami, que é poder mostrar a beleza deles para as pessoas, né? Poder mostrar a cultura deles com tudo o que eles são, né? Por hoje é só, e a gente encerra com o clipe Esperando que o Mundo Mude, feito por músicos de vários países, especialmente para a COP28, a Conferência do Clima da ONU. Até o próximo Repórter Eco. They say we stand for nothing and there's no way